recentemente o Comitê Olímpico e Paralímpico Internacional decidiram adiar as Olimpíadas de Tóquio em razão da pandemia do novo coronavírus. Qual será o impacto dessa mudança para os atletas? Para nos responder essa questão, o Alesc Conecta de hoje recebe a atleta paralímpica de tênis de mesa, Juliana Silva. Juliana, seja muito bem-vinda à Rede Alesc. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar representando muitos atletas de várias modalidades também. Poder falar um pouco do que está acontecendo hoje no mundo, no esporte. E é isso. Bom, obrigada pelo convite. Juliana, como que você iniciou a sua carreira como para-atleta? Bom, eu vou tentar resumir, que é um pouco longa, mas eu sou engenheira, formada. Eu sou engenheira têxtil elétrica com especialização em engenharia de produção. E eu estava retornando do trabalho no dia 8 de junho de 2015. Eu sofri um acidente automobilístico que me deixou tetraplégica. Fiquei 6 meses na UTI e logo que eu saí da UTI, começou o processo de reabilitação. E dentro do processo de reabilitação foi quando eu conheci o esporte. Não comecei de imediato no tênis de mesa, comecei com a canoagem, depois a natação, e dentro da natação fui apresentada ao tênis de mesa. Eu até relutei um pouco o tênis de mesa, para falar bem a verdade, mas depois que eu segurei a raquete, fiz o primeiro treino e participei do meu primeiro campeonato 3 meses depois de estar treinando, de já estar federada e estar fazendo um primeiro campeonato com 3 meses de treino, competir, trazer o ouro, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, Então, de lá para cá foram 2 anos e meio dentro do tênis de mesa. Juliana, a essas alturas vocês estariam já se preparando para embarcar para a Olimpíada, de Tóquio 2020. Como que você recebeu a notícia de que estamos numa pandemia e que havia, num primeiro momento, essa possibilidade de adiar os jogos que se confirmou pouco tempo depois? Sim. O primeiro foi muito rápido, porque nós estávamos treinando no intensivo, de manhã e à tarde, com condicionamento físico, fisioterapia, parte de psicológica, principalmente nessas horas. E nós recebemos a notícia num dia e no dia seguinte nós já não poderíamos mais treinar no Centro Paralímpico. O meu caso estava em preparação para outras competições para conseguir uma vaga, mas companheiros já tinham essa vaga, e de repente ter que parar o treino, e aí vem o primeiro choque, o quanto isso estava impactando, até então seria algo de 15 dias, 20 dias, então seria apenas, vai adiar, de agosto vai um pouquinho mais para frente, talvez, e ao passar dos dias a gente percebeu que as coisas eram mais sérias do que a gente imaginava, nós não poderíamos mais frequentar a academia e até o isolamento total. Então nessa hora foi o maior choque e aquela expectativa de sair uma nota oficial com relação a Tóquio foi quando então foi determinado que seria adiado para 2021. Aí você muda todos os planos que você já tinha, de preparação, para vir para uma outra realidade, que é manter esse alto rendimento de treino para dentro de casa. Eu queria ir por esse caminho. Você falou que já estavam nessa preparação mais intensa, de manhã, de tarde, com o treino. Eu queria saber exatamente sobre esse impacto. Como é que foi esse baque para vocês de deixar de ter essa rotina de treinamento sem saber como fazer
porque em casa nem todo mundo tem o equipamento para treinar da mesma forma que no Centro Olímpico, no Centro Paralímpico. Eu queria saber como é que foi esse impacto, tanto para você quanto para os seus colegas, dessa ruptura aí da sua rotina. O que acontece, né? Quando o centro de treinamento, ele te dá tudo, né? Se você tem apoio, patrocínio, você também tem um respaldo. E muitos não têm isso. Então, não tem uma estrutura dentro de casa. Por exemplo, eu não tinha mesa de tênis dentro de casa. Eu passei a treinar na mesa de vidro, fora do padrão oficial, né, completamente fora do padrão oficial, uma mesa de vidro que também é uma outra realidade dentro do tênis de mesa, mas eu não parei de treinar. Aí entra a parte de condicionamento físico, que também é fundamental, principalmente nós que somos para-atletas, porque nós temos que manter o nosso físico, né, ativo e adequado para não ter nenhum tipo de lesão, e ainda mais assim, sem a orientação adequada, porque por mais que nós tenhamos contato com os nossos técnicos, não é a mesma coisa, né, não é a mesma realidade. Então, e muitos não tinham, né, uma preparação dentro de casa com relação à mesa, com relação à academia, com relação a aparelhos, né, isso eu estou falando em todas as modalidades, né, no meu caso seria a mesa de tênis. E ter que trazer essa estrutura para dentro de casa envolve parte financeira também, né, então alguns já tinham uma estrutura boa, outros não tinham estrutura. No meu caso, eu tinha uma prévia de estrutura. O que eu quero dizer com essa prévia? A parte de condicionamento físico, eu tenho um preparo dentro de casa para manter o que eu tinha antes, e o que faltava seria essa parte técnica, né, de tênis de mesa, e que se resolveu essa semana passada agora com um apoiador, né, que fez a doação da mesa, do robô, enfim, do que é necessário para o treinamento. E a parte técnica começou a ser através de lives, enfim, né, usando aí a mídia e a tecnologia para nos ajudar. Né? Então, impactou bastante. A realidade não foi a mesma, nós temos os treinos, mas não é a mesma coisa. Então, o que a gente está fazendo é uma preservação, né? E dói bastante, porque você quer competir, você quer estar com seu técnico, as instruções são completamente diferentes, né? Quando você está com seu técnico, ele está vendo o que você está executando o tempo todo, né? Ali ele não fica o tempo todo no treino com você, né? Ele tira suas dúvidas, então não é a mesma coisa do que ele está ali com você o tempo todo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, claro. Eu queria saber o seguinte, na sua avaliação, você acha que esses jogos Tóquio 2020, que vão acontecer em 2021, mas vai ser mantido o mesmo nome, você acredita que eles serão diferentes, esses jogos? Vocês terão um impacto entre vocês, atletas, na competição, na relação com o público? Haverá uma mudança aí com relação à pandemia? Mesmo com uma vacina, haverá uma forma diferente de abordar, de competir, de estar ali em contato com outros atletas? Olha, é uma pergunta bem complexa, por N motivos que envolve. Vou citar alguns, porque como nós estamos realizando os treinos dentro de casa, assim que acabou a quarentena, vamos voltar à rotina de treino, nós vamos passar pelo primeiro impacto, né, que seria essa rotina de treino. E ela tem que ser rápida, né, então vai ser o primeiro impacto. Segundo, questão com relação a Tóquio. Por mais que já tenha sido comentado com o Ministério do Esporte, passado pela CBTM, que é a nossa Confederação do Tênis de Mesa, os cuidados que nós temos que ter, que seria questão de álcool gel, jogar com máscara, ter essa distância mínima de 1,5 metro, temos esportes que é de contato, o meu esporte não é de contato, então tem muitas variáveis que
que vai ter que ser pensada, né? Então, Tóquio 2021, ainda assim, tá? Eu, Juliana, estou querendo dizer que, para mim, 2021, Tóquio ainda é um ponto de interrogação, porque não é somente o campeonato em si, né? As Paralimpíadas e as Olimpíadas existem, sim, a nível de competição, de mostrar as modalidades, mas também nós precisamos de público, né? E esse público que é a questão também, né? Quem vai, né? Quem que estaria indo assistir, né? Os esportes olímpicos, eles têm mais destaque que o esporte paralímpico. Isso é nítido, né? E principalmente algumas modalidades. Então, eu tenho uma total certeza que o esporte paralímpico vai sofrer com essa parte de espectadores para poder assistir, acompanhar. Então, isso financeiramente para Tóquio, o que isso também vai gerar, né? Então, ainda assim, é um pouco... eu estou com o pé no chão com relação a 2021 com as Paralimpíadas, né? Se ele vai acontecer realmente ou não, né? E se acontecer, os cuidados vão ter que ser diversos, por isso que eu te falei, né? Modalidades que com contato físico, modalidades que não tem contato físico, com questão de públicos que a venda de bilheteria, né, para assistir os jogos, a questão de distância, a questão de como vai comportar os atletas, né? Jogar com máscara, álcool em gel vai ter que ser passado o tempo todo nas mesas. Então, são muitos detalhes pequenos que vão ter que ser pensados para uma decisão onde vai ter atletas paralímpicos, principalmente, que a nossa imunidade é bem mais baixa, né? Então, e cada corpo reage de um jeito. Então, enfim, são N variáveis aí para acontecer uma Paralimpíadas com essa situação do Covid, né? Tanto é que o Japão voltou agora a tomar as medidas de novo, né? Voltar a usar máscara, voltar a ficar em casa. Então, está muito instável, né? Eu acho que no Brasil a gente vai viver isso também, essa questão de acabar a quarentena, você ter um período, depois retomar de novo para a quarentena. Então, se torna um assunto ainda vago, que eu estou com, né? O ditado é um pouco... Eu sou cadeirante, mas estou com o meu pé no chão. Olha, realmente o que você levantou é uma questão bastante delicada e você tem toda a razão, né? O investimento para uma Olimpíada é alto e se não houver muito retorno alto do país, eles vão pensar se é viável aqueles jogos. Japão perdeu em média, logo que foi anunciado, se não me falha a memória, de imediato foi 14 milhões que eles perderam, né, de imediato. De lá para cá, provavelmente muito mais. Vamos supor, né? Questão de Japão não é 11 horas de voo, né? É muito longe para alguns países. Então, eu mesmo vou falar, quando começar a competir, eu tenho receio de voltar, né, a pegar voos. Eu brinco até com a minha mãe, eu falo assim, porque eu preciso de acompanhante para viajar. Eu falo, mãe, eu vou separar as 3 primeiras fileiras para poder ter 1 metro e um pouco de distância da fileira do lado. Porque a gente fica com medo, né? Tanto de treinar, como principalmente de viajar para voltar a competir, né? Que aí já é um outro assunto. Competir fora do país já piorou um pouquinho mais a situação, porque são horas de voos. Tem países que está mais estável, países que está mais instável, então vai ter que ser reavaliado onde que os campeonatos vão ser assediados, por exemplo, em lugares que são mais acessíveis, lugares que não são acessíveis, talvez não seja mais realizado nenhum campeonato. Quem vai para Tóquio assistir os campeonatos, né? Vai focar só os olímpicos e os paralímpicos, né? Então, e as Paralimpíadas, como qualquer evento, né? Não estamos se tratando somente de Paralimpíadas, vamos falar de um modo geral, a gente sobrevive de público, né? Então, nós temos que ter espectadores, não só de mídia, né, por televisão, rádio,
mas nós precisamos das pessoas, tanto da torcida, né? Porque a gente também depende da torcida ali, da vibração, da energia positiva, para fazer um bom jogo. Então, isso também é um assunto bem questionável. Juliana, você falou que você particularmente avalia a possibilidade de não haver, então, a Paralimpíada de Tóquio 2020-21. Você acha que isso pode também trazer um impacto para as próximas Olimpíadas, que seria Paris 2024 e Los Angeles 2028? 2028. Não só do comportamento aí para a segurança sanitária dos atletas, mas também até avaliar se de fato economicamente é viável manter os jogos nessas datas. Vamos partir do princípio que assim, as Paralimpíadas acontecem 4 em 4 anos, né? Nós já tivemos agora essa questão de Tóquio, que já seria para 2021. Né? Vamos supor que não aconteça, né? Gostaríamos muito que aconteça em 2021, mas vamos supor que não aconteça para 2022. Né? Automaticamente as outras datas iriam pular. Né? França já não seria 2024, Los Angeles já não seria 2028, então já seria uma questão questionável dessa questão de mudança. O que poderia ser feito? Vamos, por exemplo, em vez de ser em 4 em 4 anos, em 3 em 3 anos ou em 2 em 2 anos, para poder tentar manter a data se o foco for relacionado a datas, né? Em querer manter o período. Se isso for relacionado a manter o período, nós vamos ter bastante divergência, porque nós temos campeonatos mundiais, nós temos o Parapan, então seria um campeonato um próximo do outro. Um campeonato próximo do outro quer dizer mais investimento. Nós, atletas, nós não temos mais investimento, acredito que a gente vai falar sobre esse assunto, mas nós não temos esse investimento para ir de um campeonato para o outro muito rápido, né? E financeiramente falando, é aquilo que eu volto a dizer, precisa de público, né? Então, pode ser que talvez, vamos supor que não seja mais em Tóquio, né? Vamos pular Tóquio e já vai para a França. É uma hipótese também, né? Tá tudo muito com ponto de interrogação. Se isso se estender, né, para 2021, talvez Tóquio cancele e dê continuidade à França mantendo 2024, né? E aí fica o questionamento de talvez 2028 não ser Los Angeles, voltar a ser Tóquio. Então é bem complexo, né? A gente, como atleta, a gente fica pensando em N possibilidades do que possa acontecer, mas a gente sabe que isso cabe a eles, né? A gente fica só essa quarentena, como a gente não tem, a gente tem, quer dizer, bastante tempo para pensar, então a gente fica imaginando o que possa acontecer, né? Então, as possibilidades são várias. Mas é claro, né, economicamente é público, né, público, segurança, para que as pessoas possam ir frequentar, poder assistir sem medo algum, né, porque nós vamos passar por alguns estágios ainda, né, dessa quarentena, que é o fato, o receio de sair, voltar a sair de casa, né, conviver com pessoas. Você vê Japão, China e Coreia, são países que não é de hoje que eles usam máscara na rua, né? Eles já previnem essa parte de vida, né? Nessa parte de biológica muito mais tempo que nós. Então, e mesmo assim eles estão tendo problemas. Então, eu acredito que a gente vai passar ainda por alguns estágios até ter uma segurança maior com relação a competições maiores, né, nesse nível. Juliana, você falou muito da questão financeira aí, e eu queria aprofundar um pouquinho nesse assunto. A gente sabe que o atleta precisa das bolsas, precisa do patrocínio. Eu queria saber se vocês perderam algum patrocínio com essa mudança aí dos Jogos Olímpicos, e se isso também pode impactar no interesse das empresas por vocês. Tá. Sim, alguns atletas recebem bolsa, outros não. As bolsas variam, né? Não vou entrar em detalhes, mas variam. Só que essas bolsas não são suficientes
pelos gastos que a gente tem. Eu posso falar por mim, tudo bem? Tá ok? De valores? Se eu, anualmente, eu gasto em torno de 100 a 120 mil reais em campeonatos, tanto nacionais como internacionais. Aí você me questiona, Juliana, mas você tem tudo isso de patrocínio e apoio? Não. Então, nós temos parte, sim, né, que são de apoiadores, e a outra parte, eu não posso nem dizer que é da Bolsa, gente, porque eu nem quero entrar nesse detalhe, mas muitas coisas a gente se vira nos 30 para conseguir viajar. Então, o que nós temos hoje, né, eu posso dizer que eu sou uma atleta privilegiada pelo pouco tempo que eu estou no tênis de mesa, pelo pouco tempo do que eu já conquistei nesse período de tempo, eu posso dizer que eu sou privilegiada e muito agradecida pelos apoiadores, porque sem eles eu não estaria nem... Acho que eu nem sei se eu estaria no tênis ainda, para falar a verdade. E eu ainda mantive, né, esses apoiadores, mas sim, fica o questionamento, porque cada mês que passa, que não acaba essa quarentena, nos preocupa a renovação de contratos, né? E não só questão de apoiadores com atleta, mas dentro de cada instituição eles também têm patrocínios, eles também têm apoiadores, e são essas preocupações que eles têm para poder manter o apoio com relação ao atleta. Né? Então, ou seja, né, um que vai dependendo do outro. E nós temos aqueles que são os particulares nossos, né, que a gente consegue os apoiadores diretos, né, eu chamo de apoiadores diretos, que também fica em questionamento, porque são renovados geralmente no final do ano, em outubro, mais ou menos, começa a ter essa renovação, e quanto mais vai passando o mês, a gente vai entrando em pânico, porque a gente não sabe se eles vão querer renovar ou não, e porque nós, né, não sei o que pode estar passando, não está tendo gasto, não está viajando, não está, então esse ano não vamos apoiar, né? E as questões não é assim, né? Eu precisei de uma mesa, eu precisei de um robô, eu precisei de um aparador, então, e tudo isso foi com o dinheiro de apoiadores, né? Que eu vou estar prestando conta para que eles entendam que mesmo que nós não estejamos competindo, nós estamos investindo dentro de casa para manter o nosso ritmo como atleta de alto rendimento. Então, sim, nós continuamos com os nossos custos, com as nossas dívidas, né? Ou seja, o custo não é somente viajar para competir, né? Então, nós estamos trazendo a estrutura que nós tínhamos fora para dentro de casa, isso gera um custo. Então, existe sim um receio de renovação de contrato e de novos contratos que 2020 nós estávamos contando que seria esse ano, né, de contratações novas, de contratos novos, para que tenhamos uma estrutura maior, principalmente para ir para umas Paralimpíadas, né? Então, os contratos novos também é uma coisa que nos deixa bastante preocupados se irá existir. Né? Então, tem os que nós já temos e aqueles que a gente está em busca. Juliana, você falou sobre essa estrutura que você teve que trazer para sua casa e tal. Eu queria saber se dá para manter o mesmo nível de treinamento dentro de casa, dá para manter o foco dentro de casa. E aí eu queria que você falasse também um pouco da questão de alimentação, de preparo físico, se dá para fazer tudo isso da mesma maneira que você fazia antes. Tá, eu vou falar especificamente da minha modalidade, tudo bem? Porque cada modalidade é meio complicado. Por exemplo, natação, nem todos moram em prédio que tem piscina e etc. Então, se torna, se torna bem complicado eles manterem o mesmo nível. Né? O meu caso, que é o tênis de mesa, eu preciso de uma estrutura de espaço, vamos assim dizer. Né? Então, o custo de uma mesa de tênis de mesa, a mais barata oficial, é R$1.500, só para você ter uma noção. Né? Para se ter uma mesa de tênis de mesa oficial. Então, para eu ter toda a aparelhagem, eu precisei de R$7.000.
Então, para conseguir isso, do meu bolso não sairia, né? Então, esse período todo a gente correu atrás de apoiadores para que eles entendessem que nós precisamos continuar nosso treino. Passou essa parte, ok, onde que a gente vai colocar uma mesa, por exemplo, que tem 2,74 metros de comprimento? Né? Dentro de casa não dava. E aí eu moro em prédio, né? Tem gente que mora em casa. E no meu caso, que eu moro em prédio, eu tive que pedir autorização para colocar a mesa, aí foi aprovado, aí vem a outra parte, reajuste, como encaixar essa mesa, né? Eu preciso de espaço, né? Afinal, bolinha de tênis não é só uma ou duas, eu tenho 500 bolinhas de mesa para ser lançadas para mim, então tem todo um cuidado para manter o ambiente, porque não é somente eu que uso. Então, ter essa estrutura teve que ser bem planejada, e com relação dessa estrutura e vir os treinos, né, que nem minha técnica, ela passa os treinos para mim via WhatsApp, eu faço os meus treinos, mostro os vídeos, ela faz as correções, mas não é a mesma coisa, né, dela estar ali. Então, você fez uma outra pergunta também com relação a isso, que eu esqueci agora. De alimentação. Tá. Aí, ok. Então, nós estamos falando de esporte, certo? Então, eu tenho um tempo, por exemplo, na minha rotina, se não tivesse pandemia, tá? São 9 horas de treino. De 9 a 12 horas de treino, contando com condicionamento físico, fisioterapia e treino de tênis de mesa em mesa, tá? Eu faço hoje 4 horas de treino de mesa, né? Sacando, com um robô que seria, né? Faria a função de uma pessoa, né? Em estar lançando a bola para mim. Eu treino 4 horas. Aí nós temos a parte de condicionamento físico. Isso eu mantenho, eu treino 2h30 por dia de condicionamento físico dentro da minha casa. A parte de alimentação, quem cuida sempre foi a minha mãe. Então, eu não tenho uma nutricionista. Até um detalhe que, se você puder me permitir falar, a parte de nutrição esportiva, nós temos uma grande falta no mercado, porque nós temos um nutricionista clínico e um nutricionista desportivo. Só que o paralímpico, nós temos um diferencial aí, que o nosso organismo funciona diferente. E além de funcionar diferente, nós temos o quê? A paraplegia e a tetraplegia, né? Em se tratando de lesão medular, né? Nem estou comentando das outras. Então, falando em lesão medular, a lesão tetraplegia, ela é bem mais alta, que nem a minha na cervical, né? Eu lesionei a cervical. Teoricamente, não era nem para eu estar mexendo os braços, mas com muita fisioterapia e esporte, isso auxiliou. Então, meu rim funciona diferente, bexiga funciona diferente. Então, questão de suplementação, tem que ter um cuidado muito grande. E ter um nutricionista desportivo voltado para uma pessoa paraplégica ou tetraplégica, né, é muito difícil no mercado hoje. Então, a gente se vira com o quê? Né, com o que nós temos de nutricionista clínico e nutricionista esportivo, e aí a gente traz para dentro de casa, e principalmente porque eu sou vegetariana, então manter essa nutrição dentro de casa, a gente vai montando a nossa receita, e vamos ver, e vai vendo o resultado no dia a dia, né? Se você fica mais cansada nos treinos, se não fica cansada, se você fica com mais eficiência ou não. Então, porque a alimentação, ela faz isso também, né? Principalmente eu que sou vegetariana, não como carne, eu tenho que repor com outras coisas. Então, existe esse cuidado. E quem cuida é minha mãe, então... Então é comida de qualidade. Comida de qualidade. Deixa eu te falar uma coisa.
O nosso papo está chegando ao fim, a gente já está no finalzinho do nosso tempo, e eu queria, antes de começar a conversar, você falou um pouco da sua colega Eliane, né, que faleceu. Isso. Era uma atleta paralímpica também, que faleceu de Covid. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse medo você falou também da imunidade do atleta paralímpico, que é difícil, essa é uma questão delicada para vocês. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse medo, sobre essa perda, e como que vocês vão encarar a retomada sem uma pessoa da equipe que era importante para vocês. Para nós, receber essa notícia foi um choque, porque uma pessoa que amava não só o esporte, mas o tênis de mesa por si só, a gente fala que ela amava por todos nós, né? Uma única pessoa, mesmo que ela estava mal, ela queria jogar, ela queria competir, e esse amor que ela tinha contagiava a gente, e de repente saber que ela não está mais entre nós foi muito difícil mesmo. Para falar a verdade, ainda não caiu a ficha. Eu acho que retornando da quarentena, eu ainda não consegui sentir completamente essa dor, porque para mim ela está viva ainda, né? E a gente sofre, e o medo, porque a nossa imunidade, meu pulmão, pelo fato de nós ficarmos muito tempo sentado, nosso pulmão não funciona da mesma forma, né? Uma pessoa que fica em pé, que tem a movimentação. Então, e justamente o Covid, ele ataca a parte respiratória. Eu fiquei 6 meses, quando eu tive meu acidente, eu fiquei respirando por aparelhos. Então, o meu maior medo hoje é enfrentar isso, né? Porque a questão não é você ser entubado, você respirar com um aparelho, e sim a luta para você sair dele, né? O mais difícil é sair. Eu demorei 6 meses para sair de um respirador e quase que eu não saio, né? Então, isso começa a ter um medo na hora de sair de casa, a gente fica com muito receio. Eu treino no salão de festa, ninguém tem acesso, somente eu tenho acesso, e mesmo assim eu treino com máscara, toda hora eu passo álcool em gel na mão, porque o medo é grande, né? A gente passou por um trauma, fomos hospitalizados, nós sabemos como que é isso, já vivemos isso, então o medo fica maior, né? Porque a gente não quer passar por isso de novo. Então, e quando acontece algo com alguém próximo, o medo fica maior, porque tá ali, tá na porta, você tem uma certeza de que ela existe, né? Então, é aquela coisa, enquanto não acontece com a gente ou com pessoas que a gente ama, a gente sempre vai ficar na dúvida, né? E quando acontece, a gente tem a certeza. Então, o medo é maior. E com certeza, quando a quarentena acabar, vai existir um receio, vai existir um luto maior, e voltar a treinar e saber que essa pessoa não está mais ali vai ser muito difícil, e com certeza todos os jogos vão ser dedicados a ela. Juliana, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Let's Conecta, dizer para você que estamos aqui torcendo por você e por vocês. Conte com a nossa torcida, com o nosso apoio, com o nosso carinho, com certeza. Obrigada. Gostaria de agradecer o convite, de poder falar um pouco sobre esse assunto, de lembrar principalmente dos atletas paralímpicos. A gente briga muito com isso, né? Muito olímpico, e eu fico muito feliz quando as pessoas falam: Juliana, existe uma entrevista, eles querem saber como, né? Então, por essa questão paralímpica, estar crescendo, né? Essa cultura começar a entrar na vida das pessoas, né? A gente passar a existir para as pessoas, e as pessoas entenderem a nossa dificuldade para melhorar. Principalmente quando a gente vai para outro país e a gente conhece outras culturas, a gente fala: por que no Brasil não é assim, né? Então, só bem rapidinho, me fizeram uma pergunta uma vez, no que eu mudaria na Juliana de hoje, na Juliana de antes, né? Que eu tenho 5 anos de acidente de carro. Então, o que eu mudaria na Juliana de hoje para a Juliana de antes?
eu falava que eu não mudaria nada na Juliana de hoje. Eu mudaria na Juliana de antes. Aí fizeram até um minuto de silêncio, tipo, né? Por quê? Eu falava que eu mudaria a minha humanidade, eu queria ser mais humana, eu queria olhar para as pessoas e de uma forma diferente, sabe? Não ter uma vida corriqueira como eu tinha, e deixar de olhar para as pessoas, para a deficiência das pessoas, que na verdade não é uma deficiência, é uma eficiência, nós somos eficientes e não deficientes, e olhar com essas pessoas com uma humanidade. Então eu mudaria com certeza a minha forma de ver as pessoas e o mundo. Então, muito obrigada Juliana, pelo convite. Obrigada pela sua participação aqui no Alesp Conecta. Esse foi mais um Alesp Conecta. Nós falamos um pouco sobre os atletas paralímpicos e como está a preparação dos atletas para a Olimpíada, que aconteceria nesse ano e vai acontecer só no ano que vem. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Fique agora com a programação da Rede Alesp e até mais. Obrigada.